Amém, Senhor. Irmão, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Gálatas, capítulo 1, versos 13 e 14. Carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 13 e 14. Todos acharam? Oi? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Somente até aí. Que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa pregação, que Ele ilumine as nossas mentes e corações para que possamos receber a palavra de Deus. Amém? Irmãos, os próximos versos, nós vamos tratar aqui, o 13 e o 14, e outros que irão se correlacionar com esses aqui, nos mostrarão a antiga identidade do apóstolo. Quem era o apóstolo Paulo, né? De onde ele veio, né? Em que caminho ele andava, né? Então, e era uma identidade que ele se envergonhava dela, né? Era um passado sombrio, cheio de violência e sangue. Por quê? Pois o mesmo perseguia a igreja de Cristo, né? Ele era um perseguidor da igreja do Senhor. E não bastava a perseguição ser só em Jerusalém, ele queria ir mais longe, né? Como ele apanhou cartas que nós vamos ver, carta, aliás, de autorização dos fariseus, dos sumos sacerdotes, para ir até Damasco e outras cidades estrangeiras para perseguir a igreja de Cristo. Ele era, irmãos, como um javali selvagem. Assim era Paulo. Vejamos a palavra de Deus em Atos, capítulo 9, verso 1 e 2. Nós vamos ter aqui Paulo. Quem era o apóstolo Paulo antes de ser o apóstolo Paulo? Quem era Saulo de Tarso? Atos 9, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. O cristianismo, antes de ser chamado cristianismo, era chamado caminho, ou os de Nazaré, os nazarenos, eram tidos como seitas, irmãos. Percebem? Já naquele tempo, você falar a verdade, você já era considerado uma seita. Imagine hoje, né? Nós estamos vivendo esse momento. Hoje nós e muitos dos antepassados aí nossos foram chamados de seita, principalmente os batistas, na antiguidade. Em Atos 8:3, a palavra diz assim: e Saulo assolava a igreja, e entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então, o apóstolo Paulo era um ferrenho perseguidor da igreja de Cristo no século I. Né? No século I, ele era como um animal selvagem,
um javali, como se fosse um javali. Olha o que diz Salmo 80, 13. O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. O javali é um devastador. Tudo que ele encontra pela frente, ele destrói, irmãos. Se vocês veem, né, alguns documentários, vocês vão ver que os javalis, eles são feras, né, são animais selvagens. Tudo que eles encontram, eles destroem. E era o que o Paulo fazia. Quando ele encontrava uma igreja, irmãos em Cristo, naquela época, ele os aprisionava, torturava e até os matava, como aconteceu com a vida de Estevão. Ok? Então, esse era o passado sombrio de Paulo, ou Saulo de Tarso. Né? Esse era o passado dele. E ele vai falar aqui, ó, verso 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Ele não escondia, né? Paulo não se orgulhava, irmãos, do seu passado. Pelo contrário, se sentia envergonhado do que ele era, do que ele foi, né? Ele se envergonhava, mas ele não escondia isso da igreja. 1 Coríntios 15, verso 9, vai dizer o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Por que ele não se considerava ser chamado apóstolo? Pois que perseguia a igreja de Deus, por ele ser um perseguidor da igreja de Deus. Então ele não se achava digno, mas ele era um apóstolo. Deus os fez assim. Jesus os chamou assim, né? Os chamou para isso. Ele não se sentia, irmãos, digno de tal honraria, pois ele era um javali selvagem que devastava a igreja do Senhor Jesus Cristo. Veja o diálogo que ele teve com o Senhor Jesus, né? Lá na sua conversão, no caminho de Damasco, para Damasco, né? No caminho para Damasco. Atos 9, a partir do verso 4, diz: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, Jesus fala para ele que ele estava perseguindo a ele, ao próprio Jesus, né? Ele perseguindo a igreja do Senhor, ele perseguia ao próprio Jesus. Ao próprio Jesus. Perceba, irmão, que ele era o perseguidor do próprio Jesus. Logo, irmãos, todo aquele que persegue a igreja, os seus membros, é um perseguidor não da igreja ou dos membros somente, mas também do próprio Senhor Jesus, pois ele comprou essa igreja, ele comprou os seus santos com seu próprio sangue. Ele comprou. E Paulo, vendo essas coisas, caiu em terra, por terra, prostrado diante da grandeza do Senhor, a quem ele perseguia, né? É triste isso, né? Mas foi o passado de Paulo. É por isso que mais tarde, meus irmãos, o apóstolo exorta os anciãos de Éfeso, dizendo: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20,
28. Então ele resgatou a sua igreja com seu próprio sangue. E Paulo, ele, diante desses fatos, ele fala lá em Corinto: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja do Senhor que ele comprou com seu próprio sangue. E ele exorta aos bispos, aos pastores hoje, para que tomem conta dessa igreja. Tomem conta do rebanho de Deus. O rebanho não é dos pastores, o rebanho não é da igreja, o rebanho é do Senhor Jesus, que ele comprou com seu próprio sangue. Por isso que o Senhor Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ele havia comprado aqueles santos, ele havia comprado aqueles homens, mulheres, crianças. Ele havia comprado com seu sangue. E ele fala para Paulo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que palavra dura! Que palavra dura! Perceba, meus irmãos, que o zelo que o apóstolo declara ter tido quando ele era fariseu, né? Ele vai falar aqui, ó, de sobremaneira na minha nação excedia ao judaísmo, né? Ele era fariseu e nas tradições dos antigos. Ele agora, né, naquela época, no caso, né, ele depois de convertido, ele era extremamente zeloso com a igreja do Senhor. Por isso que ele exortava às outras igrejas, aos bispos daquelas igrejas, para tomarem conta verdadeiramente da igreja do Senhor. Ele era zeloso com essa igreja a qual outrora ele perseguia. Metanoia, ok? Ó, mudança radical. Ele estava indo para Damasco. O Senhor para ele. Vai com as palavras duras, fala que ele estava perseguindo ao próprio Cristo. E ele agora é um zeloso da igreja do Senhor. Ele era um zeloso. E isso era algo, irmãos, que os Gálatas já sabiam sobre o irmão Paulo. Ele fala assim, ó, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Já ouviste, eles já sabiam quem era Paulo e o que ele se tornou. Ele considerava o seu passado como se fosse escória, irmãos. Ele sabia que ele tinha que abandonar o velho homem com as suas práticas pecaminosas para poder ganhar a Cristo. Eu creio, meus irmãos, que não foi algo fácil para o apóstolo. Vejamos a nossa conversão, não é algo fácil. Você abandonar as antigas práticas para depois se tornar um novo homem, não é fácil. Somente com a ajuda de Deus, somente o Senhor pode fazer esta obra. Filipenses 3, do verso 5 ao 8. Olha o que o apóstolo diz aí. Do 5 ao 8. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui o quê? Fui fariseu. Então ele falava, eu era zeloso demais, eu era o hebreu dos hebreus. Eu era o fariseu dos fariseus, eu era extremista, Paulo era um extremista. Ok? Paulo era um radicalista. Paulo era um homem que foi além da conta na sua seita. Né? Aí ele diz aqui, ó, verso 6. Segundo o zelo dessa seita que ele pertencia, ele era o quê? Perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível.
Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Então, aquilo que ele achava que era ganho, ele reputou por perda, por causa de Cristo. E, na verdade, tenho também por perda, além disso, todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Então, irmão, vê que Paulo, ele falou, eu não tenho como permanecer no judaísmo e ganhar a Cristo. Eu não tenho como permanecer como fariseu e andar com Cristo. Eu não tenho como ser zeloso daquela lei que não era a lei. Presta atenção, não era a lei verdadeira. Aquilo era as doutrinas dos homens, como nós vamos chegar aqui para falar, e ele era irrepreensível ao contra aquilo. Ele fala que foi além, ele foi ao extremo. Então, ele não podia andar aqui no judaísmo extremista, farisaico, e andar com Cristo, e andar na igreja de Cristo. As trevas não compartilham com a luz. Não habita. É impossível. Coríntios vai falar sobre isso. Elas não habitam, elas não se unem. É água e óleo. Não há união entre trevas e luz, entre o que é falso e o que é verdadeiro. Não há união nisso. Não há união nisso. Mas Paulo, ele tinha certeza, irmão, de que Deus podia suscitar de um cadáver já apodrecido, como está em Ezequiel 37, os ossos secos, verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Abraão. Ok? Ele tinha certeza disso, por isso que ele vai falar, eu sou exemplo. Eu, Paulo, sou exemplo disso. Eu me achava filho de Abraão, mas eu era uma pedra. Eu estava morto em meus delitos e meus pecados. E Deus me vivificou, segundo ele fez na profecia que está lá em Ezequiel 37. Ele assoprou o seu espírito naqueles ossos secos. Vejamos Mateus 3. Mateus 3, verso 9. Mateus 3, verso 9. Olha o que João o Batista vai falar. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão não é da carne, e sim pela fé, pelo Espírito, não da carne. E Paulo se considerava um filho de Abraão antes da conversão pela carne. Hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim. Era Paulo. Era na cabeça dele, ele que era o verdadeiro israelita. Mas a palavra de Deus, Paulo vai falar lá em Romanos que o verdadeiro judeu é aquele que é por dentro. O verdadeiro circuncidado é aquele que é circuncidado no coração e não no prepúcio da carne. Meus irmãos, vejam que Paulo não escondeu o que ele era antes da sua conversão. Apesar de se envergonhar, para que servisse de testemunho do que ele se tornou pela graça do Senhor Jesus. Ele fala abertamente quem ele era, de onde ele veio, qual era a sua origem, para que ele fosse exemplo de que o Senhor Jesus Cristo pode e vai alcançar até os mais miseráveis pecadores, como eu e vocês.
O Senhor Jesus nos alcançou. Nós que éramos miseráveis pecadores. E Ele pode alcançar a quem Ele quiser. Romanos 7, 24, Paulo vai falar assim, ó. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Paulo se considerava um miserável, mas alcançado pela graça de Cristo. Ele fala, não vivo mais eu. Vai falar lá em Gálatas. Se não me engano, é Gálatas 2:20. Isso mesmo. Não vivo, ó, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Paulo tinha essa consciência que ele não vivia mais o israelita Benjamim, da tribo de Benjamim. Benjamita, é isso? Acho que é. Ele não vivia mais esse homem, esse israelita da carne. Ele vivia o israelita espiritual, filho de Abraão pela fé, pelo Espírito. O verdadeiro israelita é o que é por dentro, não o que é da carne. Esse é o verdadeiro israelita. Cristo se revela a Paulo, meus irmãos, de forma plena. O apóstolo seria o homem da sua época, o menos improvável, o mais improvável de receber esta revelação. Ele seria o homem que todos os cristãos que vissem ele iam falar, isso é um demônio. Isso vai para o inferno, não é o que a gente fala hoje? De tantos homens aí, né? A gente fala, isso é demônio, isso vai para o inferno. Mas a graça de Deus o alcançou e pode alcançar a qualquer um. A qualquer um. Basta o Senhor querer. Basta estar na vontade de Deus. Basta o Senhor usar de misericórdia com quem Ele quer. Com quem Ele quiser. 1 Timóteo 1, versos 3 a 16, Paulo fala assim, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Né? Ele fala que ele alcançou misericórdia, porque ele fez aquilo tudo, porque ele era um ignorante, era um incrédulo, era um ímpio. Ao verso 14, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se considerava o principal. Então, ele tinha em mente que o Senhor ia usar ele como exemplo para que os outros vissem, o Senhor pode alcançar até o javali selvagem, até o que devastava a igreja de Cristo, até o que prendia os irmãos em Cristo. Verso 16, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, olha o exemplo aqui, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo era o testemunho de Cristo. Eu posso alcançar aquele que eu quero. Eu dou misericórdia a quem eu quero dar. Eu me compadeço de quem eu quero me compadecer. E ponto. E o Paulo foi para mim um vaso. Ele vai falar para Ananias. Paulo é para mim um vaso de honra. Que eu vou usá-lo na minha obra. Vai, Ananias. Ananias estava com medo. Ananias estava com medo. Vamos lá? Atos 9.
Ananias estava com medo de Paulo, porque ele conhecia a fama de Paulo. Paulo tinha uma fama terrível, irmãos. Atos 9:13. Olha o que fala. O Senhor dá uma visão a Ananias, né? E aí Ananias responde: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, ó. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Ó, Paulo tinha esse poder, então ele conhecia a fama de Paulo. Ó, Paulo é um javali, é uma fera indomável. Aos olhos dos homens, ninguém acreditaria que Paulo ia ser um cristão, ia ser um apóstolo. Ninguém acreditaria. Se nós vivêssemos na época de Paulo, nós também não acreditaríamos. Mas o Senhor disse, ó, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Era um escolhido, era um eleito do Senhor. Então, irmão, quando uma pessoa é eleita, não importa em qual grau de pecado ela esteja. Paulo estava aqui perseguindo e matando os santos, os eleitos, pelo qual o Senhor havia comprado com seu sangue. E não é assim hoje, irmãos? De onde nós viemos? De onde nós saímos? De onde o Senhor nos tirou? De onde? Fizemos coisas terríveis. E o Senhor teve compaixão de nós. Ele nos salvou com seu sangue. Sério. É lindo demais. Isso é maravilhoso, irmãos. Devemos honrar o Senhor sempre, porque Ele nos salvou. Assim como salvou o apóstolo Paulo. E assim, irmãos, é o que vem acontecendo quando, através do Espírito Santo, Deus, Cristo, se revela aos mais miseráveis pecadores, como eu e vocês, e o apóstolo Paulo. Cristo se revela somente aos seus, somente às suas ovelhas. Pergunto para vocês, é retórico, tá? Não tem que responder, não. Quando o apóstolo Paulo estava indo com as cartas para assolar a igreja que estava em Damasco, ele é parado no caminho. Ele não estava sozinho. A palavra diz que ele estava com um grupo, ok? Mas somente o apóstolo foi salvo. Os que estavam com Paulo, a palavra não diz que eles foram salvos também juntos. Somente o apóstolo Paulo. Você vê a eficácia da eleição, ela atinge somente aquele que foi predestinado, somente o eleito do Senhor. Então, meus irmãos, ele veio salvar, o Senhor Jesus veio salvar o que havia se perdido. Em casa, fica como trabalho de casa, leiam o capítulo 15 de Lucas e vocês entenderão o que eu estou falando. Não há tempo aqui para me ler esse capítulo todo e falar algo dele, mas leiam, vocês vão entender o que eu estou falando. A ovelha, vai falar da ovelha desgarrada, da dracma perdida, e o irmão que estava morto, mas reviveu. Que tinha se perdido, mas foi achado. Assim foi o apóstolo Paulo. Ele era a dracma perdida, ele era a ovelha desgarrada, ele era o irmão que estava morto, mas reviveu, e assim somos nós. Nós éramos a dracma perdida, nós éramos as ovelhas desgarradas, nós éramos o irmão morto que reviveu, que tínhamos nos perdidos, mas foi
mas fomos achados. O Senhor Jesus veio para os perdidos, irmãos, não para os sãos, não para os que se acham achados, ok? Não. O Senhor Jesus veio para aquele que estava perdido. Veja o que as Escrituras dizem em Lucas 19, de 9 a 10. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de quem? De Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele estava onde? Na casa de Zaqueu, o publicano, que todos odiavam. Publicanos. Todos odiavam, porque era uma turma como se fosse hoje, mal comparando, os nossos políticos. É verdade, não estou falando mentira. Porque era uma turma que era corrupta. Não tô generalizando aqui não, ok? Mas a gente vê a atual condição do Brasil, ok? Mas, não generalizando, ok? Mas os publicanos eram tidos assim. Eles eram roubadores do povo. Eles roubavam o povo. Então, as pessoas tinham ódio dele. Então, ele estava na casa de Zaqueu. Ele falava: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, a pedra. Que João o Batista, não é João Batista, ok? É João o Batista. O sobrenome dele não era Batista, é João o Batista. Tem um artigo aí, né, especificando o que ele era. Então, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus veio salvar e buscar o que estava perdido. Eu e vocês. Zaqueu, Ananias, Paulo, João, Pedro, Silas, Barnabé e tantos outros. E tantos outros. É lindo isso, né? Esse é o Evangelho, irmãos. Esse é o verdadeiro Evangelho que é mostrado nas Escrituras. Não esse falso, como o apóstolo Paulo vai falar na carta que nós estamos a estudar. Não esse falso Evangelho que é levado a essas pseudas igrejas, esses simulacros de crentes. Vejamos aqui Atos 26, verso 5, verso 9, verso 10 e verso 11. Paulo está contando o que aconteceu com ele, com um pouco mais de detalhe. Ao rei Agripa, que estava preso já, e ele é levado ao rei Agripa para falar o que aconteceu com ele. Quase ele convence o rei Agripa, né? Quase, mas não foi convencido. Não tinha ouvidos para ouvir. Vamos lá. Atos 26, 5. Diz Paulo, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita de nossa religião vivi fariseu. Então ele sabia que ele vivia numa seita, que não era o cristianismo, não era a lei, a religião dos verdadeiros hebreus na antiga aliança, não era, era outra, era uma outra lei que andava ali, era um outro evangelho já, era uma seita. Ele viveu o quê? Fariseu. Verso 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Ele devia praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, contra aqueles que matavam, que eram mortos, aliás, né? Os que eram mortos.
E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Então ele foi além, ele ia para outras cidades, além de Jerusalém, para castigar, para matar, para prender os irmãos em Cristo. Meus irmãos, isso é muito sério. O apóstolo, eu creio, quando ele fala do espinho na carne, isso é uma opinião minha, tá, irmãos? Não tem comprovação disso. Mas eu acho que quando ele fala do tal espinho na carne, é justamente isso, que ele fala que volta e meia, o enviado de Satanás vinha esbofetear ele. E eu acho que era isso, era a lembrança que vinha na sua mente de quão mal ele fez a igreja de Cristo, de quão perseguidor ele fez. Ele fala que foi um enfurecido, um javali selvagem, enfurecido. Enfurecido, não bastou só o enfurecido, demasiadamente, além. Era um extremista. Um extremista. Então, irmãos, era improvável ou até mesmo impossível aos olhos humanos que um homem desse tipo viesse à conversão. Se a gente olha, é impossível. Esse homem é o próprio Satanás. Se tem um homem desse hoje, você vai falar, isso aí é um anticristo. Né? Você vai falar, isso é um anticristo. Mas o Senhor pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão. É lindo o evangelho, né? Evangelho de paz, de reconciliação. É esse o verdadeiro evangelho. Por isso, irmãos, que desde o início da conversão de Paulo, ou mesmo antes dela, e da nossa conversão também, né? Até alcançarmos a sepultura, né? Tudo é obra de Deus, da conversão dos irmãos. Paulo é o exemplo, ok? Paulo é o exemplo da conversão de todos. Desde o início até o fim é obra de Deus. Um homem igual a Paulo, ou igual a mim, ou igual a vocês, por nossa conta própria, é impossível nós pararmos de fazermos besteira. É impossível, somente pela obra do Espírito. Nós não cooperamos com nada. Nós não temos, irmãos, qualquer participação, ou seja, cooperação nesses eventos. Deus é soberano e somente Deus pode salvar. Somente Deus. O sinergismo é pecado. O sinergismo é uma heresia. Nós não cooperamos nesta obra. É impossível. Para o homem, isso é o quê? A palavra diz que é impossível. Mas para Deus não. Vejamos Mateus 19. Mateus 19, verso 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se, né? Ninguém, né? Ele estava falando aqui do casamento e depois vai falar do jovem rico, que tinha que vender tudo, né? E ele não conseguiu, ele não conseguiu se desapegar das suas riquezas, né? Aí ele vem falando, aí os discípulos chegam à conclusão de que quem pode, pois, salvar-se? Ninguém, né? Aí Jesus diz, e Jesus olhando para eles, disse-lhes, aos homens, é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. A Deus tudo é possível. A salvação vem do Senhor, não de nós, irmão. Nós não cooperamos. Assim foi o apóstolo Paulo. Ele se salvou? Ele queria buscar a Cristo? Não, ele queria matar aqueles que professavam o nome de Cristo.
E quem começou a obra nele e terminou a obra nele? O próprio Cristo. Cristo fala para Ananias, esse é um vaso que? Escolhido. Veja a declaração do profeta enquanto estava em apuros, dentro da barriga do grande peixe, por causa da sua teimosia em não obedecer ao Senhor. Diz o profeta Jonas, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação, não de nós. Nós não podemos cooperar. Se você botar um cabelinho seu na sua salvação, já não é mais salvação de Deus. Não existe. Você já contaminou isso aí tudo. Ok? Se você cooperar com qualquer coisa que seja, você está contaminando a salvação. Não vem de Deus, vem do homem. Vem do homem. Vem do homem. Então o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, a Cássia, ele vai falar, você já ouviu como eu era, que eu perseguia a igreja de Deus e a assolava, porque eu era este homem, eu era um javali. O verso 14 vai falar, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Irmãos, percebam que o apóstolo Paulo está falando não da religião verdadeira, do culto ao Senhor na antiga aliança, ok? Ele está falando de uma outra religião, de um judaísmo extremamente extremo, de algo que não pertencia à verdadeira religião dos judeus, dos hebreus, da antiga aliança. O culto a Deus e suas leis não pertenciam. Percebam, irmãos, o que ele fala é algo que foi além da palavra de Deus. Trata-se, ele vai falar aqui, de tradições dos meus pais, de tradições de homens, e não da lei verdadeira do Senhor, dada a Moisés no Monte Sinai. Não foi essa lei que Paulo vivia, ele vivia algo das tradições humanas, dos pais. Quem eram esses pais? Esses pais são os antigos homens que acrescentaram emendas diversas à lei de Deus. Ele não está falando do pai Abraão, ele não está falando do pai Moisés, ele não está falando do pai Isaías, Jeremias, Ezequiel, não. Ok? Então, ele estava falando sobre uma religião que era uma seita, ok? Que os fariseus e os escribas e os rabinos daquela época tinham acrescentado à lei de Deus. Nada disso que Paulo seguia era a verdadeira lei, porque a lei é justa e agradável, a lei é boa, a lei do Senhor não mandava eles perseguirem os cristãos. E tantas outras coisas que eles acrescentaram à lei do Senhor. Olha só, isso é muito sério, irmão. E é o que está acontecendo hoje. Eles acrescentam emendas. O que são emendas, né? São coisas que são penduradas. Emendas, parece uma coxa de retalho. Não a nossa Bíblia, mas a Bíblia deles, a lei deles, parece uma coxa de retalho. Cada hora eles inventam uma coisa. Cada hora eles inventam uma coisa, e o que é verdadeiramente para que você obedeça, eles não obedecem. Simples assim. O Natal é uma delas. É invenção humana, doutrina humana, emenda, que veio, resquício da Igreja Católica. Vamos lá em Marcos 7. Irmão, é a palavra que está falando, irmãos. Creiam. É a palavra de Deus que está aqui assim, ó, gritando, e as pessoas não ouvem, mas aí eu vejo o que o Senhor falou. A gente está falando às vezes em parábolas, e eles não entendem. Não têm ouvidos. Marcos 7.
Diz assim a palavra de Deus. E ajuntaram-se a eles os fariseus, quem se ajunta? E alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição de quem? Dos antigos. Quem são os antigos pais que o apóstolo Paulo falou que seguia as tradições desses homens? Não come sem lavar as mãos muitas vezes. Onde está escrito isso na lei do Senhor? Não tem, irmão. Não existe. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas, há que receberam para observar. Eles acrescentaram outras coisas a mais. Além disso aqui, né? Como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme o quê? A tradição dos antigos, mas come o pão com as mãos por lavar. Será que eles tinham audácia de falar? Como é que não andam os seus discípulos conforme a lei de Moisés, que não lava as mãos? Duvido, porque era mentira. Moisés não botou isso. Ok? E a mesma coisa hoje. Entende? Eles deveriam falar, eles deveriam ser honestos. Como é que vocês não comemoram o Natal, essa festa profana, a qual foi inventada por tradições de antigos? Aí sim, tudo bem. Não, mas falo que é bíblico. É mentira! Mentira! Ele continua aqui, e ele respondendo disse: bem profetizou Isaías acerca de vós. Presta atenção. Hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a essa. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Bem invalida o mandamento de Deus, que nós devemos prestar um culto ao Senhor conforme Ele manda, não conforme a invenção do homem, nesta festa profana. Verso 10, porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou ao pai ou à mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando, de novo, assim a palavra de Deus, pela vossa tradição, que vós ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Eles estavam invalidando você honrar o pai e a mãe, porque eles tinham dado oferta lá no templo e não poderiam, eles não estavam com mais nada, eles não poderiam mais ajudar ao pai e à mãe. E quem falou que você tem que ofertar e deixar os seus parentes sem ajuda, né? Sem o sustento? Quem foi que falou isso? Onde está escrito isso? Honrar pai e mãe é sustentar o pai e a mãe. É sustentar. Entende, irmãos? Eles invalidam a lei de Deus por causa das suas tradições. Os homens, temos um texto, eu não vou ler, o horário já avançou, em Mateus 15, depois os irmãos leiam lá, é um paralelo a esse texto aqui, ok? Os homens, irmãos, acrescentam doutrinas nunca antes ordenada por Deus e sua palavra. Deixam de cumprir a ordem de Deus para cumprir as suas doutrinas. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. Isso é pecado. Você acrescentar, cumprir coisa que Deus não mandou e não cumprir aquilo que Deus mandou. Isso é pecado. O Cântico dos Salmos
É a ordem de Deus para que você cante na sua igreja e vocês não cantam. Vocês fazem o Natal. Vocês comemoram tantas outras, o dia do fulano, o dia do ciclano, tantas festas. Mas o cântico dos salmos vocês não cantam. As suas mulheres são desobedientes, não usam véu. Paulo era hebreu dos hebreus. Esse era o homem, extremista. Não é o nosso caso aqui, pode nos chamar de extremista, mas não somos segundo a lei do Senhor. Não pegamos doutrinas humanas e colocamos dentro da nossa igreja, dentro das nossas casas e cumprimos ela. Não, pelo contrário, nós tiramos esse fermento de dentro das nossas casas, de dentro das nossas igrejas, para cumprir o mandamento do Senhor. Se isso é ser extremista, é outra religião que estão vendendo aí. E é uma venda, eu falo de venda mesmo. Estão vendendo uma outra religião. E as pessoas estão comprando. Literalmente comprando. Paulo excedia no judaísmo farisaico. Ele estava na religião dos judeus extremistas. Como é atual essa condição hoje, meus irmãos, na igreja do século XXI? Como é? Milhares de fariseus modernos, fariseus do século XXI, com suas tradições humanas, invalidando a lei de Deus, desobedecendo a lei de Deus. Veja o que o apóstolo diz em outra parte. Colossenses 2, 22 e 23 diz: as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Não é isso, essa festa que passou aí? As duas, né? As duas festas aí do final de ano, não é isso? As ruas todas enfeitadas, tem alguma aparência, né? Nossa, é o Filho de Deus, nasceu. Mentira! Estão mentindo. E as pessoas estão caindo. E o Senhor diz assim para elas, ó, eles fazendo esta festa, né? O Senhor diz assim para eles, ó, em vão me adoram. Em vão me adoram. Eu não recebo as suas assembleias solenes. Eu não recebo as suas festas. Elas não me cheiram bem. Amós 5. Só ler Amós lá. Essa adoração, irmão, essas doutrinas, esses preceitos são invalidados por Deus, pois não procede da sua lei. Qual é a fonte dessas festas? É Deus? Mentira. Se falar que é Deus, é mentira. Eles têm que falar que é de outro cantar, mas não é bem assim. É como então, meu filho? Me explica na palavra de Deus. Me explica dentro da palavra de Deus. Não tem como, não há explicação. A não ser, claro, você vai pegar um texto, você vai forçar ele a falar o que você quer. Aí eles vão, né, dando aquelas cambalhotas, né, dando aqueles pulos, aqueles saltos, até chegar no que eles querem. Aí desandou tudo. Então eles validam. Deus não valida esse tipo de festa. Deus não valida esse tipo de doutrina. Deus não valida esse tipo de adoração. Mesmo que essas pessoas sejam extremamente zelosas. Como o próprio irmão diz, o Paulo, ele diz, procede de tradições dos meus pais, dos antigos. Ele procede de traduções humanas. A fonte não é Deus e sua palavra. A fonte vem de homens. Logo está o quê? Completamente o quê? Contaminada. Essa fonte já veio contaminada desde o princípio.
Deus não recebe culto contaminado. É impossível. Ele é um Deus puro e santo, sem escória. Por isso, se torna em vão tais adorações. Em vão. Odeio, desprezo as vossas festas. E as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei nelas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Essa é a palavra do Senhor. Percebam que naquela época os israelitas estavam prestando um culto com fogo estranho, um culto a Deus que não pertencia, não era conforme a palavra de Deus, mas conforme doutrina e tradições humanas. Vê que ele vê, eu não recebo as suas festas, não é as minhas festas. As minhas eu vou receber, lógico, mas as suas eu não vou receber. Eu não recebo a sua festa, as suas festas. Logo, ele não recebe essas festas profanas. Tradições humanas, tradições de homens, tradições dos antigos. Ele diz, odeio e desprezo as vossas festas. Não me exalam bom cheiro. Nossa! Irmãos, Paulo esteve nesse contexto por um bom tempo, até que no caminho para Damasco, ele foi alcançado pela graça de nosso Senhor Jesus. E assim nós também estávamos, vamos falar alegoricamente, no caminho indo para Damasco, para Solar. Ok? E nós fomos parados, nós fomos alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós fomos alcançados, vivamos como Jesus mandou viver. É simples. Mas não, eu tenho que inventar. Isso não está faltando alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu botar aqui umas luzinhas, né? A cruz é um símbolo de sacrifício. Todo sacrifício tem sangue, ok? E o sangue que foi derramado na cruz é o sangue de Cristo, ok? Não, eles tiram o sangue de Cristo, limpam a cruz, o símbolo do cristianismo, e colocam lencinhos, colocam véus, luzes, clareando a cruz, como se fosse algo da Disney World. É o que eles fazem. O que eles fazem quando eles fazem isso? Vituperam a cruz, zombam da cruz. A cruz é símbolo de sacrifício de Cristo. Ela é manchada com o seu sangue. Manchada, entenda, não com uma mancha feia, mas como escorrida com o seu sangue. Foi com essa cruz, com esse sangue escorrido na cruz, que ele nos comprou. A Paulo, a Ananias, a Zaqueu. E eu concluo aqui. Meus irmãos, quando o verdadeiro evangelho que os apóstolos nos apresentam nas Escrituras é pregado numa verdadeira igreja, a consequência é que essa igreja seja a cada dia mais o quê? Purificada. É esse evangelho que o apóstolo nos apresenta, não as tradições de homens, de antigos, de quem quer que seja, mas dos apóstolos. Procurando sempre entender esse genuíno evangelho e obedecê-lo, mesmo que isso nos cause danos nesta terra, como, por exemplo, sermos rejeitados por outros, sermos chamados sectários, de radicais, de seita, entre outros nomes que nos dão. Não nos importa, o que nos importa é obedecer a Deus e as suas Escrituras.
E é o que o apóstolo diz no verso 10, que nós já olhamos. Procuro eu agradar a homens? Nós também não, irmãos. Consideremos esse falso evangelho pregado na igreja moderna como escória. Como escória. Para nada serve, a não ser para engano e contaminação. É um evangelho farisaico, cheio de tradições de homens, que invalida a palavra de Deus. Essas igrejas prestam um culto inválido a Deus. Essas igrejas estão sobre a ira de Deus. Que elas se arrependam e venham a prestar o verdadeiro culto a Deus. E tudo isso nós ensinamos aqui, irmão, e tudo isso nós dizemos aqui por um só motivo. Pela coroa de Cristo. Cristo é o nosso Salvador. Cristo nos comprou. Cristo nos resgatou com o seu sangue. Solos Cristo, soli Deo glória. Amém?